Oi, galerinha! Professora Juliane aqui de novo, professora de gramática. E a gente vai dar continuidade às classes gramaticais. Trabalhamos o substantivo e o artigo, correto? Agora vamos trabalhar o adjetivo, que é aquela palavrinha que eu dei no spoilerzinho final ali da última aula, que caracteriza o substantivo. Vamos lá? Olha só, o que vem a ser um adjetivo, pessoal? O adjetivo é aquela palavrinha que vai se relacionar ao substantivo. E essa relação se dá, a relação vai se dar por meio de... Algumas pessoas falam por meio de qualidades, mas não é só qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala de algo positivo. E nem sempre essa atribuição que o adjetivo vai dar ao substantivo é algo positivo, pode ser algo negativo. Então, é por meio de características, caracterização, características. Então, o adjetivo vai ser aquela palavrinha que vai dar ao substantivo alguma característica, tá? Acredita, olha só. Atribui características ao substantivo. Pode indicar as suas qualidades, os seus defeitos e o estado, que é aquele estado permanente ou provisório, tá bom? Aqui são alguns pequenos exemplos que a gente tem. Deixa eu pegar outra cor, porque ó, quando eu falo em chapeuzinho vermelho, chapeuzinho é um substantivo, certo? É um substantivo concreto, é um substantivo simples, é um substantivo com apenas um radical, por isso que ele é simples, e é um substantivo primitivo, tá? Ele está no diminutivo, mas é um substantivo, certo? Vermelho não é um substantivo. Vermelho é uma característica do chapéu. O chapéu é vermelho. Vermelho é igual a característica do chapéu, do chapeuzinho, né? Que nesse caso é a pessoa, chapeuzinho. Então, se é característica, vermelho é adjetivo. Ah, mas está dando nome à cor. Não, a cor, ela nasceu para se tornar referência, para se tornar característica. Caneta branca. Branca é característica da minha caneta. Logo, é um adjetivo. Tá bom? Vidas secas. Quando eu falo de secas aqui, galerinha, é uma característica da vida. Podia ser vida feliz, vida molhada, poderia ser vida triste, poderia ser vida longa, mas é secas, é uma característica de vidas. Vidas, nesse caso, é um substantivo. Tô dando característica, é um substantivo. Aqui há uma inversão. Eu uso primeiro o adjetivo, mas pequeno. Perceba aqui, vou pegar de novo a vermelha. Que a palavra pequena é uma característica do príncipe. O príncipe é pequeno, ele poderia ser grande, forte, mal-humorado, mas não, aqui eu estou dizendo que ele é pequeno. Se é uma característica, eu tenho um adjetivo.
é característica, é adjetivo. Fechou? Então vamos dar continuidade aqui, ó. O substantivo, o adjetivo, na verdade, galera, ele tem sua formação a partir de alguns elementos. E aí, lembra mais ou menos a ideia lá do substantivo. Em questão de formação, o adjetivo, ele pode ser simples, bora lá. Ele pode ser simples e ele pode ser composto. A mesma ideia. Simples, um só radical. Ou seja, formado por uma só palavra. Como brasileiro, é uma palavra só, magro, de uma palavra só, e cômico. Mas ele pode ser composto, que ele é formado de mais de um radical. Então, é formado por... Ele é formado por mais de uma palavra. Aqui, ó, eu tenho uma só palavra, né? Luso brasileiro. Mas eu tenho um elemento, uma palavra, mais duas palavras que formam uma palavra. Então, o que é o adjetivo composto? O adjetivo composto são duas ou mais palavras que juntas formam uma única palavra. Opa, subiu. Tá bom? Essa é a definição. Então, tem o luso e brasileiro ali, que estão formando uma única palavra, que é luso brasileiro, tá bom? Meu cabelo é castanho escuro. Tá vendo que é uma característica? Se é uma característica, é um adjetivo. Por que eu sei que é um adjetivo composto? Porque eu tenho a palavra castanho e eu tenho a palavra escuro formando uma única palavra. Por isso, eu tenho um adjetivo composto. Essa palavra formada a partir desses dois elementos é uma característica. Se é uma característica, é um adjetivo. Portanto, um adjetivo composto. A mesma coisa com o amarelo canário. Tá bom? Quanto à formação, ele ainda pode ser primitivo. Isso aqui também é o adjetivo. Adjetivo. Ele pode ser simples e composto lá, mas ele pode ser primitivo ou derivado também. Qual é a ideia do primitivo? Segue o mesmo que a gente trabalhou lá no substantivo. O primitivo é aquele primeiro de seu nome. É aquela palavra que dá origem às outras, que ela não surgiu de outra palavra. Ela nasceu ali. Quando eu precisei usar uma palavra para trazer características boas, alguma coisa que é esteticamente massa, eu usei a palavra belo. Belo não vem de nada, né? Entretanto, quando eu uso belíssimo, que é o superlativo aqui, esse belíssimo veio de belo. Eu só consegui formar o belíssimo por conta do belo. Então, ele vem de outras palavras, ele vem de um outro adjetivo, olha só. Ele vem do belo. Bondoso vem de bom. Puríssimo vem de puro. Então, se é uma palavra que nasceu derivando, sendo a mudança de uma outra palavra, eu tenho um derivado. Belezinha? Vamos continuar.
E aí a gente tem as flexões também no adjetivo. Olha só, que ainda é o adjetivo. E aí a gente vai trabalhar em uniformes e biformes, tá bom? A gente sabe que a flexão de gênero é aquele que trabalha em feminino, certo? E também o masculino, né? E eles podem ser divididos em uniformes e biforme. Lembrando que aqui, uni é única, certo? E formes é forma. A mesma ideia que a gente trabalhou lá anteriormente no substantivo. São aqueles que têm uma única forma. É uma única forma para o adjetivo. Então, ele não vai variar em questão de feminino e masculino. Só existe aquela palavra. Por exemplo, quando eu falo menino feliz, existe menina feliza? Menino felizo? Não, feliz não é uma característica que determina a gente alegre, satisfeito. Então, feliz é um adjetivo porque caracteriza um substantivo. Só que ele é uniforme quanto ao gênero. Ele não vai para o feminino, ele não vai para o masculino, ele não flexiona. Feliz é feliz e acabou. O que pode fazer é ir para o plural. Eles são felizes. Mas quanto ao gênero, a gente está falando de gênero, que é feminino e masculino, feliz é invariável. Ele é uniforme, tem uma única forma, tá bom? Então, apresenta uma forma para os dois gêneros, o feminino e o masculino. Menina feliz, menino feliz. A mesma coisa com alegre. Menino alegre, menina alegre. Não existe alegro e alegra. Fechou? Agora, os biformes. Bi vem de duas. E formes, como a gente já acabou de ver, formas. Nesse caso, para o adjetivo também, tá bom? Então, a forma vai variar conforme o gênero, seja masculino ou feminino. Aqui, a palavra carinhoso. Se é o homem, ele é carinhoso. Se for a mulher, ela é carinhosa, porque eu preciso concordar com o gênero, o feminino e o masculino. Então, lembrando, quanto ao gênero, a flexão do adjetivo, inicialmente ali a gente tem os uniformes, que é uma única forma, como feliz e alegre, que não vira felizo e feliza. É feliz para o feminino e masculino, independente, única forma. E a gente tem os biformes, duas formas, que vai mudar conforme o gênero do substantivo. Menina carinhosa, menina estudiosa, menino carinhoso, menino estudioso. Fechou? Então, vamos continuar aqui, que ainda temos muito caminho para percorrer. A gente tem também a flexão de número. E a gente trabalhou que a flexão, a gente já disse que essa flexão de número é singular, sozinho, solitário, e plural, indica mais de um. Tá bom? Como que eu sei quando vai estar no substantivo, no singular ou no plural, professora? Você vai olhar para o seu substantivo. Como assim, professora? Menino. E meninos. Olha só, aqui eu tenho S, certo? Eu preciso concordar com ele. Se o meu substantivo, se o substantivo estiver
estiver no singular, obrigatoriamente o adjetivo tem que estar, obrigatoriamente tem que estar no singular. Se estiver no plural, obrigatoriamente no plural. Aqui no caso, se é menino, a característica dele tem que estar no singular. Menino feliz. Menino atento. Menino talentoso. Agora, se é meninos no plural, aqui singular, aqui plural. Meninos, S, aqui eu tenho um indicador. Indicador de plural. Se o meu substantivo está no plural, o meu adjetivo também tem que estar no plural. Então, são meninos felizes, atentos, talentosos. Perceba que eu tenho o indicativo de plural em todos, porque o meu substantivo está no plural. O que determina a flexão de número e de gênero também do adjetivo é como o substantivo tá. Vamos pensar que o substantivo nas classes gramaticais ali, ele é o capitão do time. Então, o que ele disser, o que ele fizer, o que ele determinar, todos os outros devem seguir. Então, a gente sempre vai se basear pelo substantivo. Por isso que ele foi o primeiro, por isso que ele é tão importante. Aí, os exemplos aqui seguem a mesma ideia, ó, galera. Chapeuzinhos vermelhos. Os pequenos príncipes. Perceba que até o meu artigo foi. Lembra que eu falei que o artigo também tem que concordar com o substantivo? Príncipe é substantivo. Meninas afro-brasileiras. Estudantes bem informados. Tá bom? Bora lá. Quanto à flexão, galerinha, a gente ainda tem em questão ao grau comparativo. O que eu vou comparar? Presta bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Quando eu falo em comparar, eu estou comparando dois elementos de mesma natureza, que está na mesma classe, que tem a mesma característica. Então, eu vou comparar qualidades. Mas essa comparação é feita por elementos de mesma classe. Como assim, professora, de mesma classe? Similares, semelhantes. Tá bom? Por exemplo, olha só, eu tenho 3 tipos de grau de comparação. De igualdade, eu vou colocar duas coisas no mesmo patamar. Comparativo de superioridade, um é melhor. Beleza? E o comparativo de inferioridade, um é menor. Tá bom? Quando eu falo aqui, ó, Graciliano
Ramos é tão bom quanto Bernardo Guimarães, eu tô colocando os dois na mesma comparação. Deixa eu ver se tem outros exemplos. Tem não. Então deixa eu colocar aqui. Um mais simples. Vamos pensar que matemática Matemática, professora, vou colocar de outra cor. Tão bom quanto. Vamos voltar lá. É tão bom quanto português. Sabemos que é mentira, português é muito melhor, né? Português, muito melhor que. É tão bom quanto português. Quando eu falo essa ideia aqui, galera, eu tô trazendo uma equiparação. Equiparando. Equiparar é uma ideia de igual. É tudo bom. É igual papai e mamãe falam. Eu amo todos os meus filhos iguais. Eu amo tanto a Ana quanto o João. Os dois são amados igualmente. É uma ideia de equiparar, tá bom? Agora, eu preciso ter cuidado, e aqui eu vou trazer um outro elemento para vocês. Vou até colocar de outra cor. Mas não vai ficar legal, vou colocar de laranjada. Quando eu falo que matemática é a matéria mais estudada. Professora, tem uma ideia de superioridade aí. Não tem uma ideia de superioridade, é uma ideia de quantidade. Tá vendo que eu não tenho elementos iguais? Apesar de matemática ser uma matéria, eu estou definindo. Aqui está genérico. Tá? Então, não se trata de mesmo elemento. Galera, se não se trata de mesmo elemento, essa frase que eu trouxe aqui, matemática é a matéria mais estudada, eu não estou comparando, não é comparação. Eu preciso definir, comparar os mesmos elementos, tá? Então, bora lá, continuando a nossa ideia aqui. Olha só como é que é a ideia de superioridade. Ana é mais habilidosa que Maria. Quando eu tô falando de Ana e Maria, eu tenho elementos semelhantes, tá vendo? Eu tenho elementos semelhantes. E por que eu sei que é de superioridade? Olha o mais aqui. Ela é mais, ela é melhor, ela é top. Beleza? Seria diferente, por exemplo, aí eu vou colocar de laranjado, quando eu falar que Ana habilidosa é a mais habilidosa da turma. E aí vocês precisam perceber isso. Perceba que Ana e turma não são similares. Não são semelhantes. Se não há essa similaridade, galera, se não são elementos similares, não é comparação.
É o que, professora? Segura aí que a gente já chega lá. Só tô mostrando a diferença pra gente não se confundir. Ana e Maria, elementos semelhantes. Estou falando de duas pessoas, estou falando de duas meninas. Ainda que fosse uma menina e um menino, são elementos semelhantes, tá bom? Agora, no grau comparativo de inferioridade, a gente vem aqui, ó, Ana e Maria, opa, semelhantes, tá vendo? Mesma classe. É menos a ideia de inferioridade, né? Menos inferioridade. Habilidosa. Então, eu tô comparando dois elementos de mesma categoria. Quando são dois elementos de mesma categoria e eu dou ideia de igualdade, superioridade ou inferioridade, eu tenho o que a gente chama de comparação, grau comparativo, tá bom? Segura isso daí. Agora a gente vai falar das flexões de grau e a gente tem o superlativo, tá? O que seria isso? Bora lá. É o que vai intensificar, eu não estou comparando agora. Eu estou intensificando qualidades. Eu vou deixar uma mais intensa que a outra e não, entretanto, compará-las. Vamos entender isso daqui? O grau superlativo, ele pode ser absoluto. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele pode ser absoluto, tá? E ele pode ser, opa, cadê? Relativo. Vamos entender. Os dois, tanto o absoluto quanto o superlativo absoluto, quanto o relativo, eles intensificam qualidades. É a sua forma que vai mudar um pouquinho, tá? Então, olha só. Quando eu falo de grau absoluto, né? O superlativo absoluto, ele pode ser analítico e ele pode ser sintético. O que que muda aqui, professora? Forma, tá bom? No habilidosa, no analítico, eu uso duas palavras para intensificar. Tá vendo? Duas palavras. Que duas palavras são essas? É uma palavra intensificadora e outra palavra e uma palavra que é a característica. No sintético é uma palavra só. Habilidosíssima. Uma palavra. Essa única palavra, ela dá a ideia concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, de intensidade e qualidade. Quando eu falo habilidosíssima, que é o grau sintético, é aquele que muda só o finalzinho da palavra da característica, eu tenho habilidosa na palavra e tenho o muito. Esse muito dentro da palavra tá dado pelo zíssima, que é aquele finalzinho, tá? Então, o analítico é aquela que vai ter a palavra que intensifica demais, muito, extremamente, tá? E o sintético é aquele que vai mudar a palavra que indica característica, muda o finalzinho ali. Habilidosíssima, grandiosíssima, magnificentíssima. Esse íssima no final da palavra
É o que a gente chama de sintético e o que dá a ideia de intensificação. Beleza? Agora vamos para o relativo. O relativo é aquele que a gente pode confundir com o comparativo, por isso que eu dei aqueles exemplos lá em cima. Por quê? O grau superlativo, ele intensifica. Ele intensifica. Intensificar, galera, ele é diferente de comparar. O grau comparativo, dois elementos de mesma classe, dois elementos semelhantes, um é melhor que o outro, um é pior que o outro, ou eles estão no mesmo patamar de igualdade. Isso é comparar. Quando eu falo de intensificar, a gente está trabalhando com intensificação aqui, essa é a ideia, ó, intensidade. Eu tenho relativo que pode estar relacionado aí a superioridade, não tem igualdade, tá? Ou inferioridade. E eu não estou comparando. Eu estou falando, por exemplo, que Ana é a mais tranquila. Eu estou intensificando. Intensificando. Eu não estou fazendo uma comparação. Como que eu sei que eu não estou fazendo comparação? Turma e Anas não são semelhantes. Não são semelhantes. Seria diferente de eu dizer que Ana é mais... Vamos fazer um exemplo aqui? Bem copiadinho aqui, ó. Olha só. Ana é... Vou colocar até de outra cor para que vejamos. Mais tranquila que... Opa, o que aqui vai de verde? De vermelho. Que ali é João. Vou colocar João, tá? João. É diferente de eu falar que Ana é a... Ana é a... Vou colocar o exemplo que tá ali. Mais tranquila, né? Pra ficar consoante. Mais tranquila da turma. Beleza? Olha a diferença aqui. Vamos de azul. Quando eu falo que ela é a mais tranquila, eu tenho algo intensificando, de superioridade, na verdade, superior, né? Quando eu falo aqui que ela é mais tranquila, eu tenho a ideia de superior, beleza? O que muda? O tipo de grau. Eu estou comparando Ana e João. Eu estou comparando dois seres de mesma categoria. Percebe? Ana e João. Ana e João igual a pessoas. Beleza? Então, eu tenho aqui um comparativo de superioridade. Entretanto, aqui embaixo, eu tenho uma ideia superior ainda. Só que Ana, galerinha, e turma não é
não são da mesma categoria. Eu estou aqui intensificando a característica de Ana. E eu estou intensificando, essa intensificação é positiva, é superior. Se é intensificação, eu tenho superlativo relativo. A gente precisa aqui perceber Ana e turma não são de mesma categoria, não são. Porque lá, Ana e João são pessoas. Ana e turma, Ana igual pessoa. Turma igual a classe, igual a grupo, a agrupamento. Não tem o mesmo elemento, por isso que eu estou intensificando, eu não estou comparando, eu estou dizendo que ela é muito, tá? Então, eu tenho aqui superlativo, relativo. Eu tenho um superlativo relativo de superioridade. Conseguiram entender essa diferença? A mesma coisa com inferioridade, galera. Ana é a menos tranquila da turma. Eu não estou comparando. Eu estou intensificando algo negativo. Por isso, inferioridade, tá? Dando continuidade aqui.